Desde o início do projeto, assim, na primeira vez que nós conhecemos os clientes, nós já sabemos que a Casa Alva seria uma casa bem brasileira, porque eles têm isso muito no DNA deles, assim, de valorizar o que é brasileiro, o que é local, o que a gente achou muito bonito, assim, desde o início nós admiramos muito isso. E nós conseguimos traduzir através desse conceito que une brasilidade e o conceito contemporâneo, então nessa linguagem que hoje a gente vê aqui na Casa Alva. A premissa principal, na verdade, foi a privacidade e eles queriam poder aproveitar o máximo que a casa pudesse entregar, tendo essa parte da privacidade, assim, realmente entre a família deles, entre os convidados, enfim, o dia a dia deles, sem que isso precisasse estar aberto para o externo, mas de que da mesma forma isso também incluísse paisagismo e trouxesse a natureza ao redor para casa, né? Então, foi por isso que a gente se inspirou nos Riados Marroquinos, então criando esse átrio central de área de lazer, fazendo com que todos os setores da casa ficassem virados para esse átrio central. Então, aqui nesse átrio a gente explorou paisagismo, composição visual, texturas, acabamentos diferentes que também trazem essa brasilidade, como madeira, concreto, o próprio verde, né? E isso tudo, então, conversando para que dos outros setores da casa a gente tivesse esse visual do átrio central. Então, por isso o Riad Marroquino, sabe? Esse átrio que é a referência que traz os Riads Marroquinos. Desde o início, os clientes chegaram com um programa de necessidades bem específico. Eles buscavam muita privacidade, né, em todos os sentidos, e a gente soube que teríamos que desenvolver um projeto que a casa seria realmente voltada para dentro, né? Que as pessoas passassem por fora, passassem pelo campo de golfe e não tivessem muitos visuais para dentro da casa. Então nós desenvolvemos esse projeto desde o início pensando nessa privacidade. Eu acho que o fato de nós conseguirmos traduzir essa identidade dos moradores, esse desejo deles da brasilidade principalmente e do contemporâneo, foi explorar realmente a junção desses acabamentos da madeira natural. A palha natural no forro da pool house, por exemplo, é um ótimo exemplo dessas texturas, desse mix de texturas e acabamentos. E nós também usamos muitas peças assinadas, que também é algo que os moradores valorizam, né? O design assinado, peças que contem uma história, que somem na história deles a partir de agora nessa casa, né? Então a gente tem peças de Léo Romano, Jorge Zalzupin, Sérgio Rodrigues, por exemplo, que juntas dessa composição, desses acabamentos, dessas texturas, vão criando essas histórias, né? Nós tivemos muita sorte, porque esse terreno é um terreno relativamente grande, nós temos 2 terrenos, e nós fizemos um lançamento de casa térrea. Nós desenvolvemos diversos setores na casa, um setor de convivência, um setor de dormitórios, um setor de serviço, um setor de festas. Então, o programa de necessidades ele foi todo voltado para dentro da casa, que teve um conceito inspirado nos Riads Marroquinos. Isso foi uma premissa do próprio cliente, foi uma ideia que veio do cliente, né? E nós nos apropriamos dessa ideia para desenvolver todo esse projeto pensado na casa realmente para dentro. Eu acho que a composição da fachada principal, que é onde a gente tem aquela a parede verde, que a gente fala que é a parede viva, né? Ora ela tá florida, ora ela tá com as plantas mais com folhas verdes, enfim. Então, ela traz esse movimento da fachada, que mostra também, eu acho que traz um pouquinho dessa linguagem de que a gente tem uma diversidade muito grande no Brasil, né? Que é essa brasilidade que a gente quis trazer. Então, eu acho que essa fachada é um ponto bem chave, assim. E ela foi trabalhada em cima da ardósia, que também é um acabamento natural. Então, eu acho que ela é um ponto bem legal, assim, para primeiro impacto. Ela talvez dá um quê do que a pessoa pode encontrar quando entrar no restante, sabe, assim, quando tiver a experiência realmente do restante do projeto. Na fachada nós trabalhamos em alguns pontos, na suíte master, na pool house, fechamento camarão, brisas de madeira natural. Então isso também traz uma privacidade muito boa, que horas estão fechados, horas estão abertos. Então a gente tem essa modificação da fachada em alguns momentos também. A gente tem essa movimentação, digamos assim, que realmente a gente consegue controlar essa privacidade e essa abertura para fora, né? No interior da casa nós trabalhamos também toda a piscina em pedra ijal, que é uma pedra que vem de fora, uma pedra que também é muito, muito legal e acabou ficando um detalhe bem interessante. O desafio principal foi essa questão da privacidade mesmo, porque a gente sabe que para desenvolver um
projeto tendo privacidade, a gente tem que tentar realmente criar esses espaços dentro, né? Virar a casa, digamos assim, para dentro, olhar para dentro. A sorte foi que a gente tinha 2 terrenos, então a gente conseguiu fazer essa casa ser térrea, a planta baixa térrea, para a gente poder explorar. Então, inicialmente, essa questão foi um quê, assim, de como a gente ia desenvolver, assim, lá os primeiros desenhos, os primeiros pensamentos sobre, foi que a gente trabalhou em cima para criar essa privacidade, mas poder explorar essa área mesmo que a gente tinha de terreno foi uma das vantagens, né? Por mais que fosse um requisito mais complexo, talvez, principalmente para a gente ter o golfe atrás, que é bem aberto, enfim, né? A gente conseguiu, com algumas soluções arquitetônicas, trazer isso, sabe? Nós tivemos muita sorte no início desse projeto, porque nós temos 2 terrenos, um terreno relativamente grande, e então nós conseguimos compor toda a composição da casa em uma casa térrea. Em diferentes platôs, nós trabalhamos diversos níveis dessa residência. Logo no acesso principal a gente tem um nível mais alto, a gente chega em todo um living integrado com a vista da piscina, a gente desce, chega nessa área de piscina integrada com a pool house. Então, conforme tu anda por dentro da casa, tu tem diversas sensações. Nós trabalhamos a casa em diversos setores, a parte social, a parte de convivência, a parte dos dormitórios, a parte de serviço, a parte de festas. A gente tem que trazer soluções e possibilidades dentro das necessidades que os clientes trazem pra gente. E quando eles pediram pra gente que eles queriam privacidade, que eles queriam explorar, né, paisagismo, tudo isso, então existe muito paisagismo em volta. Mas, ao mesmo tempo, essa questão da privacidade, que era muito importante, foi a partir disso que a gente pensou, vamos propor uma casa térrea. Eles no início, né, não tinham pensado sobre isso, então a gente propôs esse pé direito mais alto, enfim, para trazer essa amplitude, mesmo sendo uma casa térrea, para que ela não ficasse baixa. Então a gente explorou diferentes alturas na parte dos quartos, um pé direito mais aconchegante, na parte da sala um pouco mais de amplitude. Então a gente, para poder convencê-los dessa parte da gente ter uma casa térrea, a gente trabalhou essas diferentes alturas, acho que explora hierarquias diferentes também, e foi isso que fez com que eles comprassem a ideia, assim, sabe? A gente tem no living principal todo um piso monolítico, sem juntas, então foi um desafio que os clientes também nos solicitaram e teve que ter um cuidado imenso, foi realmente muito complexo de ser executado no momento de obra. Nós tínhamos que ter um cuidado redobrado e aí foi um grande desafio, que durante a obra a gente não podia mais entrar no living, era um eixo de passagem com todos os materiais. É bem interessante que a gente tem um teto de concreto aparente, são quase 150 metros quadrados de teto, sem nenhuma viga, somente a laje em concreto aparente. Nós temos um vão de uma viga protendida nessa região de 13 metros em balanço, que também foi um desafio durante a execução. E a gente trabalhou muitas paredes verdes. Na saída do living a gente tem 2 paredes verdes que separam o living da parte externa. E a ideia foi realmente descolar esses elementos. Então ficou muito interessante também. E uns materiais muito legais que a gente utilizou na parte externa da casa, nós trabalhamos com rocha moída. A gente não tem pintura nessa casa, a gente tem praticamente somente rocha moída com resina. Então são materiais muito naturais e bem diferenciados, assim. Todo esse conceito foi brilhantemente coroado pelo acervo pessoal dos clientes, onde eles têm peças que eles garimpam, peças que contam histórias deles mesmos, de momentos que eles já viveram, e isso complementou então a nossa composição de projeto.